No ano de 410 depois de Cristo, o mundo conhecia momentos de crise e transformação. Roma, a lendária cidade eterna, centro do poder do Império Romano, fora saqueada pelos visigodos de Alarico. Para muitos, aquilo parecia o fim de tudo, o colapso de uma civilização que se considerava invencível. Entre os acusadores estavam os pagãos, que culpavam os cristãos pelo desastre. Alegavam que a fé no Deus único e o abandono dos deuses antigos haviam enfraquecido o império, atraindo desgraças sobre a cidade. Nesse cenário de caos e incerteza, surge a voz de um homem que se tornaria um dos maiores intelectuais da história da Igreja, Santo Agostinho, bispo de Hipona. Agostinho responde à crise com uma obra monumental, escrita ao longo de 13 anos, A Cidade de Deus. Mas seu objetivo não era apenas defender o cristianismo das acusações pagãs. Ele buscava refletir sobre a história, a política e o destino da humanidade. Sua obra transcende o tempo, convidando cada leitor a compreender que a verdadeira segurança e a verdadeira paz não se encontram nos muros de uma cidade ou nas mãos de um império, mas na fé e na busca do que é eterno. A tese central de Agostinho é poderosa e ao mesmo tempo simples. A humanidade não está dividida entre romanos e bárbaros, entre vencedores e vencidos, mas entre duas cidades espirituais, que coexistem em todos os tempos. Ele denomina essas realidades de cidade terrena e cidade de Deus. A cidade terrena é edificada pelo amor próprio, pelo egoísmo, pela busca da glória e do poder. Seus cidadãos colocam a ambição, a riqueza e a força acima da virtude. É um espaço marcado pela corrupção, pela violência e pela idolatria ao transitório. Não se limita a Roma ou ao Império, mas está presente em todas as épocas, em todas as sociedades humanas. Já a Cidade de Deus é construída sobre o amor a Deus e ao próximo. Seus cidadãos buscam a salvação, a justiça, a vida eterna. Esta cidade não é geográfica, não está em templos nem em palácios. É uma comunidade espiritual, formada por todos os justos desde o princípio da criação. Vive no mundo, mas não pertence a ele. Agostinho começa a obra refutando as acusações pagãs. Ele observa que, mesmo quando Roma era pagã, o império não estava livre de guerras, fome, traições e tragédias. Os deuses antigos, longe de proteger o império, eram incapazes de conduzir o homem à virtude. Eram imorais, cheios de paixões e vícios, e não ofereciam esperança de vida eterna. O saque de Roma, embora trágico, não significava o fim do mundo. Pelo contrário, revelava a fragilidade de tudo que é material e terreno. Os muros mais fortes caem, os exércitos mais poderosos são derrotados, mas a fé permanece inabalável. A verdadeira segurança não está na força humana, mas em Deus. A partir dessa reflexão, Agostinho traça a história da humanidade sob a perspectiva da Cidade de Deus. Para ele, a história não é apenas uma sequência de fatos, mas uma narrativa guiada por propósitos divinos. Tudo começa com a queda, o pecado original de Adão e Eva, que marca o surgimento da cidade terrena, a era do orgulho, da rebeldia e da corrupção. Em seguida, Deus estabelece a aliança, iniciada com Abraão e o povo de Israel, preparando o caminho da redenção e revelando que a história humana tem um sentido maior do que a mera sobrevivência material. O ponto culminante dessa história é a encarnação de Cristo, o verdadeiro Rei da Cidade de Deus. Diferente de reis terrenos, Jesus não conquista pelo poder ou pela força, mas pelo amor e pelo sacrifício. Sua vida, morte e ressurreição são a prova de que a salvação não se encontra nos impérios ou nas cidades humanas, mas na entrega a Deus. A Igreja surge como manifestação visível dessa cidade espiritual. Reúne justos e pecadores, luzes e sombras, mas não é a cidade de Deus em sua totalidade. Ela é peregrina, vivendo neste mundo sem pertencer a ele, conduzindo os homens ao encontro da verdadeira pátria. Agostinho afirma que o conflito entre as duas cidades é inevitável e continuará até o juízo final. Mas a vitória da Cidade de Deus é certa. Sua mensagem traz esperança. Mesmo diante das tragédias, da violência e do caos,
Existe uma promessa que não pode ser destruída. Uma pátria eterna que transcende os muros do mundo terreno. O legado de Agostinho é profundo. Ele inaugura a filosofia da história, mostrando que a história não é um ciclo sem sentido, mas uma narrativa guiada por propósito e destino. Introduz a distinção entre poder espiritual e poder temporal, moldando o pensamento político ocidental por séculos. E sua reflexão continua atual. Vivemos em sociedades marcadas pelo consumo, pela idolatria ao poder e por disputas incessantes. A cidade terrena parece dominar, mas a cidade de Deus permanece como chamada à esperança, à virtude, ao amor que transcende o egoísmo humano. A mensagem de A Cidade de Deus nos convida a refletir sobre nossa própria vida. Pergunta-nos a qual cidade pertencemos, a que busca glória e poder temporários ou a que busca a eternidade e a justiça divina. O mundo pode ser instável, os governos podem cair, as civilizações podem ruir, mas a promessa da Cidade de Deus permanece. Ela é eterna, inabalável, uma luz no meio da escuridão. Assim, Santo Agostinho nos deixa um legado que ultrapassa o tempo e as fronteiras. Ele nos ensina que a verdadeira história da humanidade é a história da alma, da fé e do amor. E mesmo em meio às crises do mundo, existe a esperança de que a Cidade de Deus triunfará e que cada um de nós pode fazer parte dessa cidade eterna. Se essa reflexão sobre Santo Agostinho e a Cidade de Deus tocou seu coração, curta, compartilhe e inscreva-se no canal Caminho da Luz. Que a esperança e a paz da Cidade de Deus guiem sua vida e iluminem seu caminho.